Ei, a situação que você está passando hoje não é maior do que o teu Deus. A situação que você está passando hoje não é maior do que o teu Deus. O que você está vivendo agora não é maior do que o teu Deus. E eu quero te dizer que você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Lá onde você planejou chegar. Lá onde você sonhou chegar. Você vai chegar. Uma certa vez, Jesus estava ministrando dentro de um barco para uma grande multidão que estava ali na praia do Mar da Galileia e também conhecido como Lago de Genezaré. Quando ele terminou de ministrar, de pregar, despediu a multidão e dali de onde ele estava dentro do barco, ele disse aos discípulos: olha, agora vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado, vamos atravessar aqui esse lago e vamos lá para o outro lado. E foram com eles também alguns outros barquinhos menores. Eles estavam indo. Jesus, ele pegou uma almofada e ali no lugar do barco Jesus está dormindo. Quando de repente o inesperado acontece. O vento começou a soprar. Uma grande tempestade se levantou. E os discípulos ficaram com medo. Os discípulos ficaram, queridos, temerosos, preocupados, apavorados. E foram acordar Jesus, dizendo: mestre, não te importas com tudo isso aqui? Não te importas que morramos? E Jesus acordou, olhou para o vento, para a tempestade e disse: paz, acalma-te. E a tempestade se acalmou. O vento cessou. E o Senhor olhou para os discípulos e disse: por que vocês estão temerosos? Ainda não tendes fé? Neste momento, Deus me trouxe aqui. E Ele olha para dentro de você e dentro dos teus olhos e pergunta: por que você está tão temeroso? Por que você está tão temerosa? Por que você está apavorado? Por que você está apavorado? Ainda não tendes fé? Por que você está tão com medo? Ainda não tendes fé? Ei! Por que você está com medo? Sim, eu sei, o vento está forte. Eu estou tendo consciência, diz Deus. Eu sei, está difícil, diz Deus. Eu sei da perseguição, diz Deus. Eu sei do que estão falando, estão fazendo, estão planejando. Eu sei como está a tua situação familiar, diz Deus. Por que estás com medo? Ainda não tendes fé? Andaravassúbia. Não tendes fé? Não tendes fé? Ei! Ei! Existem situações na nossa vida que nos causam medo, porque a gente é ser humano. Mas eu quero lhe dizer, nunca perca a sua fé em Deus.
Porque como o salmista deixou escrito, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Quem confia no Senhor não se abala. Quem confia no Senhor não se desestrutura. Quem confia no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Confia nisso. Ei, Jesus está dentro do barco. Jesus está dentro do barco. Fique tranquilo. Fique tranquila. Ei, tudo está no controle do Pai. Está no controle do Pai. Queridos, Jesus está dormindo enquanto o vento está soprando. Jesus está dormindo enquanto a tempestade está se levantando. E por que Jesus está dormindo? Porque Jesus, ele tinha, aleluia, a consciência e tudo estava no controle do Pai. E olha que o vento se levantou, a tempestade se levantou logo depois de Jesus ter feito a vontade do Pai, ter pregado, cumprido os interesses do Pai. Então aqui eu vejo que cumprir a vontade de Deus, obedecer a Deus, ser fiel a Deus, ser uma mulher ou um homem de oração, ter comunhão com Deus, ser justo, ser honesto, não nos imuniza em passar por ventos, por tempestades, por lutas, por dificuldades na nossa vida. Não nos isenta, não nos isenta. No meio do caminho, nós vamos passar por situações difíceis, situações complicadas, mas tudo isso, aleluia, é para que Deus venha se manifestar e nos dá vitória. Não tem vitória se não tiver luta. E sabe o que Deus, Ele quer fazer? Ele quer se manifestar na sua vida, para que você venha ter experiências com Ele, para que quem convive contigo possa olhar e reconhecer que Deus, aleluia, é Deus. É num momento como esse que nós estamos na caminhada, na trajetória, nós planejamos chegar em um determinado lugar, como os discípulos estavam planejando chegar do outro lado. Eles tinham uma direção, e eles tinham um lugar para chegar. Somos nós na vida, nós planejamos chegar em um lugar, nós planejamos chegar em uma posição, mas no meio do caminho vem surpresas desagradáveis, no meio do caminho vem ventos, tempestades, situações difíceis, e aí é nesse momento que muitas das vezes vem os porquês na cabeça, e a gente questiona, a gente pergunta a Deus, mas eu fiz tua vontade, eu acabei de pregar, eu acabei de cantar, eu acabei de dirigir o culto, eu acabei de reger o conjunto, eu acabei de ser honesto, ser justo, amar o meu próximo como a mim mesmo, eu acabei, Senhor, de orar, fazer tua vontade, eu faço tua vontade, Pai. Por que esse vento? Por que essa tempestade? Por que, filho? Por que, filha? Para você viver experiências comigo, diz o Senhor. Para você viver experiências comigo, diz Deus. Por quê? Para que eu me manifeste, diz Deus, e esta terra venha glorificar a mim, diz o Senhor. Não tenha medo, não se preocupe. Está no controle de Deus. E se Ele está permitindo o vento soprar, a tempestade se levantar, se Ele está permitindo, Ele tem propósito. Porque é bem verdade, quem nunca perguntou, mas Deus, o Senhor não tem poder de impedir isso? Tem. Deus tem poder.
Mas Deus, ele sabe mais do que nós. Ele conhece nós muito mais do que nós mesmos. E muitas das vezes Deus permite algumas coisas acontecer. E isso não significa que Deus está por trás de todas as coisas. Ele permite algumas coisas acontecer para Ele fazer a vontade dEle. Está entendendo? Para Ele fazer a vontade dEle na nossa vida. O mar se acalmou. O vento parou. E os discípulos chegaram até o lugar que eles precisavam chegar. Eles chegaram. Você também vai chegar, se você não pular do barco. Porque o vento, muitas das vezes, nos causa medo. O vento, muitas das vezes, nos causa desespero. Talvez porque nós não confiamos tanto em Deus como deveríamos. Talvez porque que nós não acreditamos ainda que tudo está no controle do Pai. E o medo faz pessoas pular do barco. O medo faz pessoas pular dentro do mar. Agir precipitadamente. E assim vai se afundando, se afundando, se afundando e não chega nunca aonde desejou chegar. Eu estou me lembrando agora, sabe de quem, queridos? De Pedro. Lembra? Tiago havia recentemente sido morto ao fio da espada pela ordem do rei Herodes. E aquilo agradou os judeus ao ponto de fazer com que Herodes prendesse Pedro também. Pedro está dentro da prisão. E como Tiago havia sido morto e aquilo tinha agradado os judeus, era óbvio que no outro dia, depois que estava acontecendo a festa e ia acabar a festa, no outro dia, Pedro seria, obviamente, morto também. Era óbvio que o rei Herodes iria mandar matar. Agora pense comigo, gente. Gente, pense comigo. Todas as vezes que eu penso nisso, eu fico embabascado. Eu fico sem entender, muitas das vezes, humanamente falando. Porque espiritualmente eu entendo, mas humanamente falando, eu fico sem entender. Porque Pedro está dentro da prisão, preso, acorrentado. E no outro dia, obviamente, provavelmente ele seria morto. O comportamento de alguém numa situação como essa era de quê? De choro, de grito, desespero. Mas Pedro está dormindo. Dormindo. Por muito pouco a gente perde o sono. Agora imagine comigo, gente. Imagine comigo. Imagina aí comigo. Amanhã, provavelmente você morto também. Tudo está indicando para a minha morte. O cenário, olha o cenário. Corrente. De um lado tem um guarda, do outro lado tem outro guarda. Lá fora eu ouvi falar que tem mais guarda ainda. Olha o cenário. Prisão. Olha o cenário. Um decreto. Minha morte. O dia está chegando, é amanhã. Olha o cenário. Tudo está indicando para a morte. Tudo está indicando para a morte. Era o cenário que os discípulos estavam vendo. Vento, tempestade. O outro lado, aonde nós precisamos chegar, ainda está longe. Jesus está dormindo. E Jesus dormindo nos mostra o silêncio. Porque quem está dormindo não fala, não age, sabe? Jesus dormindo nos mostra, aleluia, nenhuma ação divina. O que acontece?
enquanto os discípulos estão desesperados, né? Pedro, lá na prisão, passando por uma situação tão difícil. E olha que Pedro também estava lá naquele dia, no barco. Pedro desesperou lá. Mas depois que foi caminhando com Cristo, depois que recebeu o revestimento de poder em Atos 2, aleluia, porque a fé se conquista, a fé vai se conquistando, ouvindo Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. É bem verdade que Jesus não está na terra, mas as palavras de Jesus estão. Olha, irmãos, olha para vocês verem a evolução de Pedro. Porque enquanto lá na tempestade está com medo, desesperado, dentro da prisão ele está dormindo tranquilo. Eu quero lhe dizer que você vai, aleluia, amadurecer. E bom seria se mais pessoas estivessem aqui para ouvir isso. E isso pode acontecer se você clicar aqui num botão que eu não sei onde é e enviar para alguém. Que alguém precisa ouvir isso. Porque o mesmo Pedro, por isso que eu amo ministrar. E amo ministrar, aleluia, na direção do Espírito de Deus, que eu já ministrei sobre esse texto. E nunca, aleluia, olhei por esse ponto de vista, porque Pedro foi um dos discípulos do Senhor Jesus, e Pedro estava também dentro dessa embarcação, desesperado, com medo, porque eles estavam, sabe, no início da caminhada com o Senhor Jesus, ainda não tinha fé suficiente, mas ele foi andando, e ele foi amadurecendo, a fé dele foi, sabe, criando mais e mais na sua vida, e agora ele lá dentro da prisão, marcado para morrer, o cenário indicava tudo para a morte de Pedro, ele está tranquilo, ele está dormindo tranquilamente. Eu quero lhe dizer que você vai amadurecer. O que antes tirava o teu sono não vai te tirar mais. Isso aqui é profecia. O que antes tirava o teu sono não vai tirar mais. O que antes te desesperava não vai te desesperar mais. Quem é que recebe isso aqui? Quem é que crê nisso? Porque isso aqui é profecia. Aleluia. O que antes te desesperava não vai te desesperar mais. O que antes te tirava o sono não irá mais tirar o teu sono. O que antes fazia você pensar em abandonar o barco, em chutar o pau da barraca, o que antes fazia você pensar nessas coisas não irá mais fazer com que você venha pensar nisso. Independente do cenário, do vento, da prova, da guerra, da luta, do fogo cruzado, você vai dormir, vai descansar, porque, aleluia, você vai ter a certeza que tu está no controle do Pai. Ei, está no controle do Pai, está no controle de Deus, tem um propósito de Deus nisso tudo aí. Acalma o teu coração, só durma tranquilo. Aleluia, porque daqui a pouco você vai ver propósito de Deus sendo revelado na terra, e o teu coração vai se alegrar. Aleluia, o teu coração se alegrará, diz Deus para alguém aqui. Você não pediu uma resposta para Deus? A resposta é o que você está vivendo. Você não pediu? Não pediu para Deus falar contigo? Você não pediu para Deus responder a tua oração? Você não pediu? Pois é, a resposta de Deus é essa. O que você está vivendo, o vento que você está passando, a tempestade que está aí, o que você está atravessando, não é maior do que o Senhor teu Deus. Por que você está com medo? É porque o cenário está indicando que o meu barco vai afundar. Ei, a última palavra quem der é o Senhor. É quando todo mundo acha que você vai afundar, que Deus se manifesta e faz o negócio assim, ó, girar. Aleluia! Girar.
reverter. O que acontece é que quando as coisas vão apertando, o cenário vai indicando para uma coisa, para afundar o barco, para destruição, para vergonha, alguém pula do barco. Porque não tem fé suficiente para resistir até o fim, perseverar até o fim. E o Senhor, neste momento, me trouxe aqui. E o que o Senhor perguntou aos discípulos naquele tempo, naquela ocasião, o Senhor pergunta para você: por que você está com medo? Ainda não tens fé? Por que você está com medo? Por que você está tão angustiado? Por que você está pensando em pular do barco? Porque o vento está grande, Senhor. Eu sei. Mas isso não é razão para tu pular do barco. Porque eu ainda, o Senhor teu Deus, estou no controle, diz Deus. Eu ainda estou no controle, diz o Senhor. Eu ainda estou no controle. Aleluia. Oh, aleluia. Remandaga subia. Uribicanto e jomanasu. Aleluia. Olha a mão de Deus te tocando neste momento. Olha a mão de Deus. Ei. Não é porque o vento está soprando, a tempestade está grande, as coisas estão de cabeça para baixo, que Deus não está no controle. Porque muitas das vezes alguém acha que Deus só está no controle quando tudo está indo bem. Tem alguém que acha que Deus só está com ele quando as empresas que administra estão bem, quando o próprio negócio está prosperando, quando o casamento está uma bênção, quando os filhos estão uma bênção, quando a saúde está uma bênção, quando o ministério está uma bênção. Ei, olha, gente, José foi traído pelos próprios irmãos e a Bíblia diz que a mão de Deus estava com José, que Deus era com José. José foi como escravo comprado por Potifar, trabalhava, o trabalho não era nem reconhecido, e a Bíblia diz que Deus era com José. José foi colocado como administrador de todas as coisas de Potifar, e a Bíblia diz que Deus era com José. José foi acusado injustamente, e a Bíblia diz que Deus era com José. José foi parado dentro da prisão por causa dessa injustiça, Deus era com José. Aleluia, ali dentro da prisão, chegaram ali o copeiro e o padeiro do rei. Ambos tiveram sonhos. José, aleluia, usado por Deus, interpretou sonhos. A interpretação foi que no prazo de 3 dias, o copeiro seria restabelecido ao seu cargo anterior e honrado, e o padeiro seria morto. José pediu um favor para o copeiro: olha, lembre de mim quando você estiver na presença do faraó. Quando o copeiro voltou para a presença do faraó, o copeiro se esqueceu de José. José que foi usado por Deus, aleluia, no momento de angústia do copeiro. Uma ingratidão acontece aqui, mas Deus era com José. Ei, o cenário não determina se Deus é com você ou não. Porque alguém acha, aleluia, que só porque você está dentro de um barco que está sendo atacado por vento, atacado por pedras, atacado por tempestade, atacado por tantas coisas, que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, que tu está vivendo uma vida de pecado. Ei, aleluia, Deus é contigo. Jesus está dentro do teu barco. Não pule do teu barco, não. Porque me diz o Espírito de Deus que alguém entrou aqui nessa transmissão pedindo uma resposta para Deus, e a resposta que você pediu para Deus foi esta: Senhor, é da tua vontade eu sair daqui para me ir para um outro lugar melhor, porque aqui tem vento demais, aqui tem tempestade demais, aqui está acontecendo isso, acontecendo aquilo, está difícil demais. Pois o Senhor diz para você nesta noite, como resposta descida do céu: não pule do barco, fique aí e confia em mim, diz o Senhor, porque a tempestade vai passar e você vai chegar lá
aonde você desejou chegar. Irmão, tá difícil demais. Eu vou para tal lugar porque lá Deus está, porque lá tudo dá certo, lá tá tudo mil maravilhas. É porque meu amigo foi para lá e tá uma benção. Porque fulano de tal foi para lá, tá uma benção. É porque, ei! Cada pessoa tem uma experiência com Deus. E a sua experiência é esta. Aleluia. Fique no barco. Não pule do barco. Porque muita gente pulou do barco, achando que as coisas iam melhorar. Agiu precipitadamente, guiado pelo medo. Guiado pelo medo e pelo desespero. Agora procure saber dessas pessoas se melhoraram. Muita gente se enrolaram. Muita gente se complicou. Ei, por que você está com medo? Ainda não tens fé? Por que você está com medo? Ainda não tens fé? Mas não tem o que fazer. Nós estamos aqui dentro do barco. Não tem o que fazer. Aleluia. Ei, existe, aleluia, um Deus no céu que Ele ama a parceria. O que é parceria? Aleluia. É trabalhar com alguém. Ser parceiro de alguém. E Deus tem consciência, porque Deus nos fez, Ele nos criou. E existem coisas que Deus nos capacitou para fazer. Mas nós precisamos, aleluia, ter a consciência que existe uma linha divisória. Ou seja, existe até um certo ponto que nós podemos ir. E desse ponto para lá, só cabe a Deus fazer. O que cabia os discípulos fazer? Só confiar no Deus vivo. Só confiar no Senhor. Porque o que eles podiam fazer era navegar, era remar. Porque acalmar a tempestade é só Deus que pode fazer. Tem coisas que você vai fazer, mas não teima querer atravessar a linha de divisão. O ponto que foi determinado pelo próprio Deus. Aleluia. Não queira fazer aquilo que é Deus quem faz. Tem muita gente se ferindo, afundando, perdendo as forças, perdendo, irmão, tudo, porque está querendo fazer o que é para Deus fazer. Está querendo ultrapassar a linha de divisão. Está querendo invadir o campo das coisas que só Deus faz. Está querendo invadir o campo de Deus. Ei, o que é para mim fazer é ir no médico, ir no tratamento, fazer o tratamento. Agora a cura quem dá é Deus. O que eu posso fazer? Amar minha esposa, zelar, cuidar. A bênção quem dá é o Senhor. E assim vice-versa, esposo com esposa, esposa com esposo. Mas o meu esposo está com amante, mas sempre me procura. Pois bem, receba ele bem, trate ele bem, mostre a ele que mulher existe em todo lugar, mas a mulher não se encontra em qualquer lugar não, e é Deus que faz o resto. Mostre para tua esposa que saiu de casa, está vivendo uma vida com outros homens, mas sempre te procura porque tem saudades. Mostre que você é o homem. Porque o homem tem em todo lugar, mas o homem não se encontra em qualquer lugar não. E o resto Deus é quem faz. Mas raramente Ele me atende. Ele me responde as mensagens. Ela me responde. É por mensagem mesmo. Seja legal, seja gentil, passa por cima do passado, controla os seus impulsos, libera o perdão. Aleluia. Reconquiste o homem, reconquista a mulher. O filho que saiu de casa,
ou a filha que saiu de casa. Agora, o que é para Deus fazer, não queira mudar a mente de alguém, não queira transformar alguém à força. Quem faz isso é Deus. É Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E tenha paciência. Tenha paciência em nome de Jesus. E esteja em paz com Deus e consigo mesmo. Porque quem tem paz, quem tem saúde espiritual, quem é saudável espiritualmente, está com a alma saudável, aleluia, produzirão frutos bons. Produzirão, aleluia, coisas boas. E alcançarão coisas extraordinárias da parte de Deus. Não pediu uma resposta para Deus? A resposta é: por que você está com medo? Por que você está ansiosa? Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Não tens fé? Não tens fé? Você vai chegar lá onde você deseja chegar. O discípulo chegou do outro lado. Mas eles chegaram lá mais sábio. Porque naquele dia eles aprenderam que era necessário crer um pouco mais. O que nós passamos, o que nós vivemos nesta terra é aprendizado. São experiências. Porque naquele dia eles olharam para Jesus e disse: quem é este aí? Que até os ventos o obedecem. O que você está passando hoje não é maior do que o teu Deus. Então confia nele. Tudo vai se ajeitar. Ei, tudo vai se ajeitar. Tudo vai se ajeitar. E você vai chegar lá do outro lado, intacto, mais sábio, mais experiente e confiando mais em Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Você que enviou para alguém, Deus ele viu. E você pode ter certeza que o coração do Pai se alegrou com isso. Porque através do teu envio, alguém veio parar aqui e recebeu de Deus. E o Pai pôde falar com essa pessoa. Então o Pai se alegrou contigo nesta noite. Deus abençoe sua vida. Fique na paz. Fique firme. E pode contar com seu irmão em Cristo aqui. Eu vou orar por você. Vou ajudar em oração. Amém? Deus abençoe. Fique na paz.